Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos aqui na nossa TV e vamos para mais uma aulinha de atualidades e conhecimentos. Eu sou sua professora Jaqueline Carvalho. Bom, e agora, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a China, um país que requer muito estudo, um país que está todo dia nos noticiários, todo dia na internet, né? Um país que tem muitas caras e uma cultura maravilhosa. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a China. Bom, aqui a gente tem a localização desse país, né? A China está localizada na Ásia, no extremo oriente, e é um país de grande extensão territorial. Então olha só, e a China, gente, ela vai ter aqui ao norte a presença já do começo da cordilheira do Himalaia, né? Ela também tem um deserto, então ela tem uma geografia, condições climáticas, vegetação muito diversos, né? Até porque é um território de grande extensão territorial, tá certo? E ela é margeada aqui, olha, pelo Pacífico e pelo Oceano Índico, certo? E aqui a gente tem um mapinha para a gente entender, então, aonde está certinho, quem são os vizinhos da China. Bom, então aqui a gente tem a China, né, aqui o Mar da China, que já é Oceano Pacífico, aqui o Mar Meridional, e a gente tem aqui como vizinho a Rússia, a Mongólia, aqui o Cazaquistão, a Índia, o Nepal, o Bangladesh. Essa região aqui, gente, é a região de maior densidade demográfica do planeta, né? Quando a gente pega aqui China, Bangladesh, a Índia, com uma população muito crescente. Então, toda essa região é uma região de muita população, de uma elevada densidade demográfica, certo? Então, só para a gente entender, aqui está a China. Bom, então o que acontece? A China ela tem algumas políticas demográficas um tanto quanto criticadas, né? Bom, a gente acabou de ver uma aulinha que a gente falou que a população mundial bateu 8 bilhões de pessoas e a China ainda é o país com a maior população do planeta, certo? Bom, mas nem sempre a China se orgulhou disso, né? Hoje a China ela já está pensando no futuro, então a China hoje ela já pensa a mão de obra dela para daqui a 30 anos. Por quê? Porque a natalidade está diminuindo. E quando menos crianças nascem, para o futuro, essas crianças que vão ser os adultos, eles vão fazer falta no contexto da mão de obra geral do país, tá certo? Então a China no passado, ela tinha algumas políticas muito criticadas quanto a demografia. Por quê? Ela tinha a imposição do filho único. Então, os chineses eles poderiam ter só um filho. Caso eles tivessem 2 gestações, 2 filhos, eles teriam que pagar uma multa. E esse segundo filho, ele não teria direito a muitas questões sociais, por exemplo, escola, saúde, ele seria privado. Então, seria uma criança e um adulto que viveria à margem dos direitos civis, sociais. Então, muitos pais, eles nem registravam, às vezes, o segundo filho, porque não tinham como pagar essa multa. Então, durante muitas décadas, a China, ela limitou o processo de crescimento, né, da sua população, justamente porque a população crescia num ritmo muito acelerado. Né? Quando foi em 2014, ela já vislumbrando que a natalidade tinha caído muito e com muitas críticas da comunidade internacional. Porque você não pode proibir uma pessoa, um indivíduo de ter um filho, você pode orientar, mas você não pode proibi-lo, né? Isso fere os direitos humanos. Então a China era alvo de muitas críticas. Ela resolveu ampliar a política para 2 filhos, né, por casal. Só o terceiro, o casal pagaria multa e também teria, né, a retirada dos direitos daquela criança. Mas atualmente a China já está começando um processo inverso. Agora em 2022 a China já está começando a se preocupar com o futuro, imaginando, né, que aquele processo tão rigoroso de natalidade, que aquela política pública tão rigorosa vai causar problemas no futuro. Por quê? Porque vai faltar mão de obra. Então hoje a China já começa a fazer o trabalho inverso. Né? Ela já começa a conscientizar os jovens que eles precisam ter filhos, porque senão no futuro a China vai passar por uma escassez de mão de obra e isso vai limitar o crescimento, com certeza, tá? Bom, e qual que é o índice de desenvolvimento humano chinês? A China ela é a segunda maior economia do mundo, então renda não é o problema, né? É um país com muito dinheiro, um país com poder aquisitivo muito elevado. Então, aonde está a questão da problemática
chinesa, está no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. A China ainda tem muitos problemas internos a serem resolvidos, né? Bastante problemas internos a serem resolvidos e hoje ela está ocupando aqui a casa, né, a 85ª e a casa 85 nos direitos humanos do IDH. O Brasil está aqui na casa 79. Então isso prova, gente, que o país ainda tem muito a evoluir em termos de direitos sociais, melhoria social, né? A China ela investe em educação, até porque ela precisa dessa educação para ter uma mão de obra qualificada, mas ela ainda tem jornadas de trabalho exaustivas, ela ainda tem muito trabalho em situação análoga à escravidão, né? Embora isso já tenha diminuído um pouco, esses problemas todos já foram mais sérios na China. As questões trabalhistas elas foram mais violadas na China, as pessoas trabalhavam em jornadas de trabalhos excessivas, sem qualquer direito trabalhista. Isso hoje já começa a mudar. É uma realidade que aos poucos o governo chinês já começa a melhorar. Porém, a gente ainda tem muitos casos e muitas denúncias de trabalhos análogos à escravidão, né? Bom, e aqui a gente tem a evolução do PIB chinês, certo? Então, a gente vai fazer uma análise do ano de 2000 até o ano de 2022. E a gente tem aqui um ápice de crescimento no ano de 2000, né? 2007, 2008, depois 2011. O que estava acontecendo aqui no mundo em 2007, 2008? Uma crise nos Estados Unidos, né? A bolha imobiliária americana. A gente tinha uma crise bem severa nos Estados Unidos, certo? Então, a China aproveitou esse momento para crescer. A China que é uma economia emergente, ou seja, ela tem PIB elevado, mas as questões sociais ainda são bem ruins, ela precisa ainda melhorar. Mas, gente, já fez assim uma melhora grande perto do que já foi no passado. E por que aqui a economia caiu? Aqui a China começou a estabilizar a sua economia, ela crescia. Chegou um momento que ela teve que frear, começando um processo de estabilidade, tá? E aqui esse dado de 2003 em 2020 foi justamente o ápice da pandemia de Covid. A gente sabe que a Covid começou na China, né? Então aqui a gente vai ter justamente o ápice, né, e os lockdowns. A China fez muitos lockdowns, faz até hoje lockdowns, e isso prejudicou muito a economia chinesa. Então é por isso que a gente tem aqui essa queda. Bom, esse é o governo chinês, esse é o Xi Jinping, o presidente da China. O Xi Jinping está indo para o seu, ele começou, né, na verdade ele já deu início ao seu terceiro mandato. Ele foi novamente conduzido ao cargo, né? A China que passa por uma ditadura, embora eles tenham um partido político, esse é o Partido Comunista, eles têm um processo democrático interno que não abrange toda a população, somente aqueles que são ditos os parlamentares, que seriam como, né, os deputados e senadores aqui no Brasil, algo semelhante. Só que esses parlamentares chineses, eles não são que é a Câmara dos Povos, né, ela se chama Câmara dos Povos, o Congresso, né, dos chineses. Eles não são eleitos diretamente pela população. Então, a população ela não está inserida diretamente no processo democrático da China. Tá? Não existe eleições, votações, onde eles pegam um dia, vão lá e votam, como a gente faz aqui no Brasil, né? Então, o Xi Jinping já está há algum tempo no poder. Ele tem uma postura dura, né? Ele é um presidente que não aceita muitas violações a determinados preceitos, né? que ele tem. Por exemplo, ele persegue Taiwan, ele persegue Hong Kong, então ele não aceita alguns processos separatistas dentro da China. E a China, gente, ela vive um regime de socialismo de mercado. Então, os chineses, eles se dizem socialistas do ponto de vista governamental. Então, por isso, o Estado, né, tem uma grande interferência na economia e até no modo de vida das pessoas, né? Ele regula muito o modo de vida das pessoas e a economia. Porém, ele é aberto. A gente tem muitas empresas multinacionais que têm sede e que têm fábricas dentro da China, mas grandes aí, né? A gente tem a Apple, a gente tem a Adidas, enfim, a gente tem Nike, a gente tem uma série de empresas multinacionais grandes que têm sedes aqui na China, certo? Mas então o regime é o socialista de mercado, onde o governo mantém uma ideologia socialista, mas o mercado, a economia, tem práticas capitalistas, abertas, né? Então tá aqui o Xi Jinping, uma figura aí
conhecida, né, no meio internacional. Bom, e aqui uma reportagem, né, para a gente ver como que o país ainda tem muita censura. O povo chinês, eles não têm acesso a todo tipo de informação como nós temos aqui no Brasil. Embora a gente não possa comparar a China, por exemplo, com a Coreia do Norte, que tem um regime extremamente fechado, onde as pessoas vivem sem qualquer informação do mundo exterior, a China não é assim. Os chineses viajam pelo mundo, eles não têm esse controle tão rígido, mas dentro do país, as informações que circulam, elas são, né, passadas aí pelo crivo do governo, né? Então não é qualquer tipo de informação. E eles têm redes sociais internas, não é? Então, por exemplo, Instagram, como a gente usa aqui, o deles é uma rede social restrita. Por quê, gente? Porque o governo quer controlar, o governo quer saber o que acontece e ele não quer que a sua população tenha acesso a todas as informações. Então ele filtra o que o povo vai saber. Então, olha só. China exibe localização de usuário e aumenta controle sobre a internet no país. Estratégia vem sendo usada para combater campanhas e informações vindas do exterior. Então, ele regula tudo que entra no país, né? Então, todas as informações, vídeos, enfim, que vão entrar no país e que podem trazer uma mensagem que desagrade o governo e a população tenha ciência disso, né? A China vai fazer um controle rígido, né? Essa própria rede social que eles têm, gente, interna, já é uma espécie de controle, né? Eles fazem isso para fazer o tráfego, verificar o que está circulando, qual tipo de informação, qual tipo de conversa as pessoas estão tendo, de ideia que as pessoas estão tendo. Então, é uma forma que o governo chinês tem de controlar o povo e de manter o regime socialista e um governo ditatorial, né? Na Covid a gente viu muito isso, né? Eles colocam as pessoas dentro de casa e as pessoas não têm o menor direito de circular. Agora, recentemente, como eles continuam com a política de Covid, pessoas foram trancadas, funcionários foram trancados na fábrica da Apple, porque descobriram alguns casos de Covid, as pessoas não tiveram nem o direito de voltar para casa, elas ficaram presas na empresa, até passar a quarentena, porque a China não queria que o vírus se espalhasse, mas eles não deixaram nem a liberdade dessas pessoas irem para as suas residências, né? Então, isso mostra aí uma grande limitação no direito de ir e vir dessas pessoas. Bom, e essas limitações também vão aí para a questão das liberdades religiosas, né? A China também controla as expressões religiosas dentro do país, principalmente contra o cristianismo. A China, ela limita muitas questões do cristianismo, principalmente a Igreja Católica Romana, né, que tem sede no Vaticano. A gente vê muitas limitações à expressão dessa fé dentro dessa prática religiosa dentro do país, né? Então é essa ideia que a gente tem. Mas é um país completamente aberto a turistas, qualquer um pode visitar o país. Os chineses saem para trabalhar, os chineses têm muitas relações no mundo, né? Então eles circulam, certo, por todo o mundo, mas dentro do próprio país eles têm restrições, certo? Nós vamos continuar, gente, com o nosso assunto sobre China. A gente não vai exaurir aqui, é um conteúdo extenso, então eu vou trazer mais informações para vocês sobre esse país, tá? Mas então, hoje a gente falou então sobre esse país lá no extremo leste da Ásia, sobre a China, que detém aí a segunda maior economia do mundo e a maior população do planeta, né? Com o regime socialista de mercado governado por Xi Jinping. Bom, gente, eu convido vocês a continuar comigo nas próximas aulas para vocês terminarem, né, esse conteúdo sobre China e a gente acabar essa conversa, certo? Muito obrigada pela presença de vocês sempre. É um prazer tê-los aqui na nossa TV. Um beijo e até mais.